Para quem está assistindo esse vídeo, caiu de paraquedas aqui, pode esperar muitas histórias de pessoas realizadas com as medicinas, com trabalhos de transformação, de expansão de consciência. Pode esperar muitas dúvidas sendo respondidas, dúvidas de quem tem receio, de quem nunca passou e que está se aprofundando e conhecendo e tendo curiosidade. E aproveitem que a jornada é maravilhosa, a gente está aqui, todo mundo entregando o melhor possível, a humildade e essência numa troca tão positiva. Então, estou muito grato por estar aqui hoje, por essa oportunidade, por cada um de vocês. Está sendo um prazer estar aqui. E simbora. Ao grande Espírito de Deus, a nossa saudação, ao nosso mais interno, no contato e na expansão, com todos aqueles que acessarem esse nosso podcast, que vai trabalhar a expansão de consciência, o conhecimento sobre coisas diversas no sentido do desenvolvimento humano. Nos conectamos aos nossos guias, mentores, mestres, aos irmãos e irmãs estelares e aos nossos ancestrais. E assim é. Obrigado pelo belo rezo. Para dar o contexto, por que estamos aqui hoje, né? Para quem está assistindo a gente pela primeira vez num assunto curioso, às vezes polêmico, às vezes místico. O contexto do nosso encontro aqui é trazer esclarecimentos, opiniões, visões, entendimentos sobre as sagradas medicinas ancestrais, que tanta gente tem curiosidade hoje. São assuntos em alta, gera muita dúvida, gera muito misticismo, gera medo. O que é isso que eu vou descobrir desse lado? E há algum tempo, eu tive a honra de ser acolhido pelo Instituto Naturi de Varginha, liderado pelo Vander, 4 anos atrás, dezembro de 2020, e iniciei uma jornada de conhecimento, de autoconhecimento através das medicinas, em especial nesse dia com a ayahuasca. E algum tempo depois eu entrei em contato com o meu amigo Gus Seco, graças a um belíssimo vídeo que ele tem no YouTube, que esse podcast vai ser transmitido também no canal dele, um canal maravilhoso, que trouxe tanta clareza para muita gente já. Muita gratidão por isso. E nos conectamos através de alguns vídeos seus, e ali pelo Instagram, e isso começou a gerar uma amizade. Depois eu tive a honra também de ser acolhido lá na Toca do Dragão, uma casa liderada pela estrela Jim Rose, esse ser maravilhoso que está aqui com a gente. Obrigado, Jim. Obrigado pela acolhida, obrigado pelos ensinamentos. E disso começou a gerar uma conexão dessas almas, dessas pessoas que estão com um propósito comum, em que nós vibramos com energia, com a vontade, uma expressão similar. Isso nos trouxe a ideia de vamos nos juntar e bater esse papo para ajudar a esclarecer para tanta gente que às vezes tem curiosidade de saber. Muita gente chega para cerimônias pela primeira vez, querendo entender, e aí, o que eu vou viver, de onde que vem isso, por que eu estou indo para isso, a pessoa está com aquele chamado e não sabe. Então daí nasceu a nossa ideia de nos juntarmos nessa oportunidade de ter os líderes da Toca do Dragão aqui em Belo Horizonte conosco, para uma cerimônia, para a gente estar junto e consagrar isso, essa egrégora. E em Belo Horizonte e em Varginha. Em Varginha, casa do Instituto Naturi. A honra é recebê-los aqui em Belo Horizonte, na nossa cidade. Vocês não me receberam lá tão bem. Então, o bate-papo de hoje é endereçado a todo mundo que ou já consagra medicinas ou que tem curiosidade de saber para onde que vai isso, né? Desmistificar alguns pontos, entender a história de algumas casas que fazem trabalhos em lugares diferentes, e dentro desse contexto, com um bate-papo leve, para a gente se conhecer. Acho que tem perguntas aqui que a gente nunca fez uns para os outros, que a gente guardou para fazer aqui, né? E é isso. Pode fazer uma apresentação, uma autoapresentação? Por favor, na verdade, a primeira pergunta é essa. Vamos começar apresentando quem está aqui. Vamos começar com a tua história, então? Com a minha história? Quem é o Vander, de onde que ele veio, de onde brotou o Instituto Naturi,
E daí vão surgir várias perguntas. Perfeito. Meu nome é Wander, eu sou psicoterapeuta, fundador do Instituto Natri, está localizado na cidade de Varginha. E pela força do movimento natural, acabei também me tornando um dirigente de medicinas da floresta, o que me trouxe uma grande honra, né, uma continuidade de vida por aí, onde a gente pode oferecer como ferramenta o espaço, as medicinas para esse crescimento da consciência humana. E dessa maneira eu sinto que eu cumpro o meu propósito. Conta um pouquinho de onde você veio, cara. Você tá muito formal para começar. O Wander era um empresário que foi apresentado as medicinas como? Sim. Como a maioria dos seres humanos, né, a gente passa por várias fases, várias etapas na vida. E aquela que eu estou agora seria a última que eu estaria esperando na minha existência, né? A gente acaba por compreender a nossa vida mais lá na frente, né? Você olha para trás e fala, cara, agora eu entendo, porque todas aquelas etapas, né? A gente nasce num determinado lugar, cresce, desenvolve, às vezes no mesmo lugar, às vezes em outro, muda de uma cidade para outra, vai de uma profissão a outra. E dentre estas profissões, a gente nota que a consciência vai realizando um treinamento com a gente para que chegue naquele propósito maior da vida. Então, um dos pontos que eu acho necessário esclarecer é que eu nasci num lugar muito simples, que ele é conhecido aqui em Minas, no município de Três Pontos, como Ponta Leite. E lá era um vilarejo, um lugarejo, à margem da represa de Furnas, numa fazendinha do meu avô. Então essa criança cresce ali sem essa percepção do mundo moderno. Depois que vai para a cidade, eu acabei vindo estudar aqui em Belo Horizonte, um lugar que me trouxe essa estrutura diferente. E a minha formação foi dentro de tecnologia da informação, e é onde eu vinha conhecer os sistemas de computadores. Em todas as áreas eu tive essa oportunidade de tanto como funcionário, depois como empresário, e depois migrar dentro dessa fase de empresário a algumas diversidades de negócios. E num desses, por volta de 2010, 2011, eu quebrei. E ao quebrar, a minha vida ela muda de sentido, muda de rumo. De um empresário que tem um olhar voltado para determinados aspectos da vida, a psicoterapia, que já era um treinamento paralelo, ela veio e passou a fazer parte. E como alguém que quebra, né, perde o nome, esse nome que se usa para abertura de empresas, etc. Então, ser um terapeuta, uma qualidade autônoma, né, que não precisa de muita coisa para ser. Então, nasce aí um psicoterapeuta e vai se desenvolvendo. E a primeira fase ela foi bem voltada para o tratamento da dependência química, que é onde começa uma necessidade das medicinas da floresta para auxiliar no processo de espiritualização da pessoa que quer mudar o comportamento. Na minha percepção, sem um processo de espiritualizar, não há como a pessoa sair das suas compulsividades. Que aquilo que é causa, aquilo que origina as compulsões, para mim, é fruto de um processo de ignorar sobre si próprio e sobre as relações. E espiritualizar, para mim, é isso. Quando a pessoa, ela, através de uma pessoa que possa fazer a condução, porque ela está nesse estado de ignorar, consegue passar para ela as necessidades e os conhecimentos mais básicos para que ela mude o seu comportamento e o processo de espiritualização seja aquele de ir para dentro, acessar essa luz, como disse o mestre, o reino está dentro. E quando ela inicia esse processo dela, essa nova maneira, é que ela entende o papel dela aqui
o contexto, o propósito real, verdadeiro. E assim, a compulsividade que ela tinha passa a ser compreendido por ela, e ela acha um motivo interno, né, uma automotivação para mudar a sua vida, independente da história que ela teve, porque as compulsividades ela nasce na relação com os pais. Não que os pais tenham culpa de algo, né, mas é a maneira com que eles sabem fazer a condução é que isso acontece. Então aquela criança, ela passa, né, a sentir processos de auto-rejeição e a entrar num quadro de carência muito grande. Isso faz com que ela tenha uma necessidade de compensar aquela vida difícil interna por prazeres. Então, as drogas entram compensando e mantendo essa pessoa viva, evitam o suicídio, na minha observação. E dentro desse contexto que você, já dessa transição ali da carreira do empresário, já transitando para as terapias, você já tinha tido uma experiência com a medicina da ayahuasca antes, né? Ainda enquanto você estava na sua carreira anterior, entrou na terapia, tratamentos com pessoas principalmente dependentes químicos, e como que nasce o Instituto Naturi disso aí? A presença da medicina até para abrir a cabeça de um empresário precisa, né? Eu começo a tomar medicina em 2009, é quando essas limpezas profundas, né, tomam um lugar na minha vida, e ao limpar a gente começa a enxergar, é como um vidro que está sujo, começa a limpar, você enxerga mais através dele. E com essa nova abertura e nova consciência, né, ainda como empresário, a quebra. E aí vem essa oportunidade que a medicina traz, que é a mudança de estado de consciência. E um empresário falido, ele não aceita isso, né? Ele quer continuar sendo um empresário. No entanto, com essa nova visão, eu posso empresariar, né, um novo negócio, que é um negócio de oferecer ferramenta para as pessoas se espiritualizarem. E aí nasce o Instituto Naturi, que na realidade é uma escola. Ele veio para ser uma escola onde as pessoas são instadas a adquirir conhecimento de dentro para fora. Não da maneira que se encontra hoje. O ensino, normalmente, ele é colocado dentro das pessoas. E elas se vangloriam, elas valorizam um conhecimento que recebe, né, dos professores. Eu não estou dizendo que tem nada de errado com isso, mas o conhecimento é colocado de fora para dentro, assim como os livros, é um conhecimento que vem de fora para dentro. E o Instituto, ele tem esse olhar, que todo conhecimento, que todo aprendizado, ele é de dentro para fora. Cada ser humano, para mim, ele já vem pronto, ele já vem com seu projeto, ele já vem com seu propósito, quando ele desembarca aqui no plano Terra. Então ele vem para fazer com que isso se desenvolva, se desabroche. Ele vem para expressar aquilo que ele é dentro da humanidade. E com o ensino da forma que está, isso é abafado, é apagado, e a pessoa começa a desenvolver projetos paralelos, tanto para uma questão de sobrevivência, né, quanto para atender às solicitações dos pais, que naturalmente fazem, não com essa intenção de mudar o curso da vida de uma pessoa, mas porque sabem que esse é um bom caminho, o caminho que eles trilharam. Mas isso para mim é uma inverdade. Cada um trilha o seu próprio caminho, e os filhos não devem trilhar o caminho dos pais nesse quesito. Mas sim, né, conseguir paz, suporte para conduzi-los para o projeto interno, para que daí sim eles se desenvolvam e desabrochem nos seus próprios caminhos. Perfeito. E lá no Instituto Naturi, hoje você traz alguns tratamentos como psicoterapeuta, né? Atendendo pessoas em várias demandas, e as medicinas fazem parte desses, não do tratamento, mas parte da ferramenta que você oferece para a pessoa no seu próprio desenvolvimento, certo? Então ela acaba usando a medicina para o próprio conhecimento e se desenvolver a partir daquilo ali. É esse o conceito? Perfeito. E na realidade, ela atende aos dois aspectos, né? Pode ser utilizada para um desenvolvimento, ela pode ser usada para um tratamento. Na dependência química, as medicinas caem bem, principalmente a ayahuasca, mas tem outras. No que toca esse desenvolvimento humano,
quando a pessoa expande a consciência através da medicina, onde esses portais internos do inconsciente são abertos, é quando ela começa a perceber o que é ela ou quem é ela, e também como é que é o funcionamento da psique humana, como é o funcionamento desse universo que a gente vive, não de uma maneira professoral, não, alguém ensinando, mas numa relação do eu superior, que somos nós enquanto espíritos, com essa personalidade. Então o Instituto a tem como uma ferramenta de suporte, de apoio para o desenvolvimento humano, né? Para que ele acesse aquilo que ele já é. Maravilhoso. Obrigado. A gente vai ter bastante tempo ainda hoje para discutir um pouco sobre a desmistificação das medicinas e como elas trabalham, como ela atua na consciência, o que é esse estudo da consciência. Mas vamos perguntar agora também um pouquinho para nossa amiga Estrela Jean Rose. Conta pra gente um pouco da sua história também. Da minha história? Então, eu acho que hoje eu estou pesquisadora, estudante das medicinas. Tive uma trajetória que tem mais relação com a depressão, assim como o humano teve a questão da dependência, no meu caso foi depressão. Eu tenho uma história com as medicinas que de 15, 20 anos, mas teve um processo bem intenso, né, de tentativa de suicídio, né, então, que me levaram até o mosteiro. E foi bem interessante, de onde você vai acabar perguntando de onde veio a Toca do Dragão, então acho que vai acabar emendando. Sim. Porque depois desse fato tão forte, né, que é de estar diante da passagem, assim, eu acabei indo parar no mosteiro e ao encontrar meu mestre, o que eu queria é aprender a morrer, porque eu tinha medo disso, apesar de querer, eu tinha medo do que eu iria encontrar. E aí ele me disse assim, você vem no lugar certo, eu vou te ensinar a morrer. Então a partir daí começou esse estudo mais aprofundado, né, e aí no entendimento de que a depressão é o último estágio da dor humana, porque ela não compete mais a uma questão física. Ela é uma pressão que tá te empurrando para dentro, então é uma bênção, que é ela que vai fazer essa transformação acontecer. É quando essa expansão de consciência já não comporta as ideias que você tem sobre existência. Então, a pessoa que tem depressão profunda, ela não vê mais graça em nada. Então, realmente se ressignifica tudo, porque vai ressignificar valores, ressignificar vida. Para ela não é mais importante aparecer, não é mais importante ser alguém, não é mais importante tudo. Tudo isso começa a cair de uma forma absurda, porque não faz mais sentido. Quando você volta dessa viagem, você volta ressignificado. Então eu comecei a aprender o que era morrer, porque eu aprendi a viver. Então ele me disse, se aprenderes a viver, saberás como morrer, tal qual em cima e embaixo, como a mônade. Então, o que você está vivendo aqui, é o que você vai encontrar lá. Esse lugar que às vezes a gente espera encontrar depois da morte, ele já está aqui. Se você não encontrá-lo aqui, não encontrará depois. E aí, quando eu cheguei no mosteiro, eu tive um sonho na primeira noite. Eu nem sabia que estava lá. Eu fui procurar a minha mestra, ela me recebeu. E na primeira noite que eu dormi lá, eu sonhei com os dragões. E no outro dia, quando eu despertei, eu descobri que eu estava no mosteiro. E eu falei, nossa, que isso? Né? Não foi planejado. E quando eu entrei no templo, lá estavam eles, pintados nas colunas. E aí, é claro, né? A vida se desdobra, você vai entendendo. Então, assim como o Instituto, né, do Wander é também uma escola, a Toca do Dragão também é. Então, olha a sincronicidade das coisas. Sincronicidade não pode ser evitada. Então, ela é uma escola iniciática, que é diferente de uma escola filosófica, né? Na escola filosófica, você tem amor à sabedoria. Numa escola iniciática, não. Você não é treinado não, ensinado a ser reconhecido, ter seguidores, essas coisas. Na verdade, é o caminho inverso. Então, quando você coloca o pé em um lugar como esse, você sabe que o caminho vai ser completamente inverso. É realmente iluminar as partes escuras do teu ego, porque ele tem muitas. Então, o que esperar de uma jornada como essa?
Que você vai voltar humilde para o centro da Terra para poder que esses véus caiam, essas ilusões caiam, essas ilusões da nossa mente. Então a Toca do Dragão, ela tem isso, ela é ponte. Nós somos pontífices, né? Quando a gente quer levar uma pessoa de um lugar para outro, às vezes isso pertence ao nosso ego. Você achar que o que é melhor para a pessoa é uma coisa, então eu vou levar ela daqui para lá. Isso é o meu ego que quer alguma coisa. Quando eu entendo que eu sou um pontífice apenas, eu sou um ajudante para que ela encontre o próprio mestre interior, porque ela sabe o seu caminho, não eu. Então eu só estou ali para auxiliar, que é o que o Mano falou também agora, de você só auxiliar. Porque a pessoa, nós temos uma inteligência interna, e ela sabe o que ela quer, e ela sabe aonde ir. E a nossa única função como alguém que está lecionando é só ajudar a conduzir essa pessoa à própria descoberta, e não acreditar que o que é melhor para ela é X, Y, assado. Isso já tá dentro do campo do nosso ego. E ajudar ela a instalar essas novas ecologias, porque isso também leva um tempo. Uma toma de medicina leva um tempo para uma nova ecologia se instalar. Teu sistema inteiro está acostumado a operar de uma forma. Hoje, inclusive, numa conversa mais privada que a gente teve, o Mano estava trazendo essa coisa de que meu corpo tem uma inteligência, minha mente, eu tenho que avisar essas forças do que vai acontecer comigo. Então, é uma nova tecnologia que se instala e que também leva um certo tempo e cuidado. Então, o que a gente é homem e mulher medicina, e a gente apenas é pontífice para eles. Essa é a nossa função, nada mais. Então, a Toca do Dragão, ela é basicamente isso, é uma escola iniciática e de um templo de compaixão. Posso fazer um adendo sobre a tua história? Pode. Posso fazer uma pergunta também? Pode. Qual o primeiro? Fala, começa o Mano que ele levantou o primeiro. No mosteiro, você já conhecia as medicinas? Já tinha acesso a elas? Já tinha tido acesso à medicina da ayahuasca, porque a gente fez o Fórum Mundial da Paz, né? E um pouco antes também, e aí reunimos lideranças de todo mundo nesse processo que eram originários. E teve toda uma cúpula ali discutindo toda a situação, né? Vieram 60 países, lideranças também para isso. Então, nesse processo, como eu trabalhei diretamente assim, no processo de receber, organizar e fazer as coisas, ali eu tive bastante acesso a isso. Uhum. Mas ainda não era o momento de eu servir ela ainda não tinha me chamado para executar uma função com ela. Você fazia uso da medicina? Fazia uso, mas não estava executando a função de servir, não tinha, o chamado não tinha vindo ainda, ou seja, não estava pronto. Então, depois disso, é claro que é um aglomerado, né? Você vai perdendo uma coisa, perde uma pessoa que você ama, daqui a pouco perde outra que faz passagem, mais uma faz a passagem, né? Você perde, tem um aborto, perde um bebê, e tem mais não sei o que, isso se aglomera de um jeito. Quando você vê tudo aquilo que sustentava você de alguma maneira se quebra, e aí você vai indo cada vez mais fundo. Uhum. E tem as questões que todo depressivo vive, né? Que é vergonha de não ser forte o suficiente, você tem vergonha de você tem vergonha, você não consegue assumir compromissos, você não sabe como é que você vai levantar e se vai conseguir cumprir aquilo ou não. Uhum. Então você para de se conectar com o mundo. Até que começam os planejamentos de como fazer e fazer longe, porque você não quer que ninguém. Então, uma pessoa que quer mesmo cometer suicídio, ela não avisa. Né? Quem avisa ainda está no estágio de eu preciso de olhe para mim. Uhum. Quem vai realmente fazer, então quem está perto de um depressivo é observar como é que ele está indo com muito cuidado, porque quando a pessoa realmente decide, ela vai planejar e ela vai se afastar e ela vai, quando você vê, aconteceu. Então, é um processo... Ela não anuncia. Não anuncia, e é um processo muito, muito forte, profundo. Mas é muito importante para a nossa existência. O processo de depressão é realmente o último estágio da dor. Ali você vai nascer de novo. Uhum. Então, conseguir fazer essa travessia e ter pessoas que possam te ajudar a fazer essa travessia perto de você é fundamental. Uhum. Né? Então, e você pode dizer que a medicina te auxiliou nesse processo? Totalmente. Inclusive eu tomava muita medicação, então rapé, ayahuasca, né? Eu
tirei as medicações e fiquei só com as medicinas. E foram elas que... Medicações são o tarja preta, é isso? Isso, exatamente, né? As drogas lícitas. Então eu retirei tudo isso para limpar meu organismo e trabalhando com rapé e ayahuasca foi o que realmente me tirou de todo... Claro, teve todo um outro processo ao entorno, um ecossistema, coisas que orbitaram o meu universo, que foram mestres maravilhosos que eu conheci, que estavam ali também. Sim. Então foi um contexto, né, de coisas que foram acontecendo, mas a base principal, digamos, físico-químico também, porque a gente é um ser físico-químico, estava ali presente. O rapé, por exemplo, ele libera dopamina. Então você tem, né, depois que você faz uso dele, então tem muitas coisas que o teu organismo não está mais liberando, não está mais produzindo direito. Então tudo isso ajuda, tudo isso é incrível. Foi maravilhoso. Fazer meu adendo só. Diga. Que é como o Wander falou, às vezes você passa uma vida inteira, né, até chegar num ponto em que você expande e descobre teu propósito, descobre o que você veio fazer aqui. E tu passou a vida inteira se trabalhando para isso. Então, eu entendo que o propósito ele é como sabedoria, né? Se você quer pegar, tu não consegue, ele se apresenta. E ele é flutuante, como a verdade última. Então tu não sabe. Então quanto mais tu soltar o controle das coisas, porque o meu propósito hoje, né, é o que eu sou hoje. Hoje eu estou, nem sou alguma coisa. Hoje eu estou vivenciando uma experiência de lecionar, estou vivenciando uma experiência de servir medicina, estou experienciando uma experiência, vivendo de conduzir uma escola iniciática, né, com todos os mestres que tem lá. Mas eu estou isto. Então é um propósito que se apresentou. Daqui a pouco, o que vai acontecer comigo? E essa surpresa, eu acho que essa paixão pelo desconhecido é um tempero, e daí tu solta o controle, e aí é que tudo se apresenta, você vai no fluir, mas até você conseguir soltar esse controle, né, daquilo, tudo que tu é condicionado, né, as fantasias, né, de sucesso, aquilo vai me satisfazer, aí quando você atinge, chega lá no palco, não sente nada, absolutamente nada, acabou, não tá sentindo nada. Eu ia fazer os meus shows, eu não sentia nada, eu não sentia vida, não sentia nada, e agora? Então, é uma ilusão, é uma máscara, é uma fantasia. Então, se liberar. Por que eu estou? Porque também não pode ser uma máscara também, mas mais de um dos personagens que eu criei para me apresentar. O que eu sou de verdade? Não sou nada disso. Né? Eu não sou nada disso. Então, eu estou em um momento vivendo uma coisa e um propósito nesse momento é este. E daqui a pouco o propósito pode ser outro, mas a certeza que eu tenho dessa inteligência que está além dos conceitos, eu acho que é a coisa mais importante, porque ela vai e também o meu código de honra interno está bem alinhado, e eu acho que essas são duas ferramentas fundamentais para que eu siga esse caminho tão misterioso, porque tudo vai se apresentar. O tema depressão ou ansiedade, pânico, estresse pós-traumático, né, muito estudado hoje pela ciência também no âmbito da função das medicinas da floresta. A ayahuasca, principalmente, hoje é muito estudada. Também vemos estudos com psilocibina, com MDMA, isso é um pouco bem interessante. Daqui a pouco eu queria explorar um pouquinho mais sobre a jornada na medicina. Eu acho que tem muita gente que nós conhecemos pessoas, todos conhecemos pessoas passando por depressão. E uma grande pergunta é, já ouvi falar que esse negócio ajuda. Como é que ajuda? Né? Esse é um dos temas que a gente vai abordar aqui hoje, para deixar de spoiler aí para quem está assistindo, chegou nesses minutos do podcast, fala o que vai ter daqui a pouco, tá aí um spoiler. Mas até lá a gente tem que descobrir quem que é o Gus também. Gus Seco, quem é você? Como você surgiu nesse mundo? Sou filho dessa mulher maravilhosa aqui. Te amo, filho. E novamente trazendo a fala do Wander, engraçado como todo mundo, a maioria das pessoas, né, passa a vida inteira, às vezes, trabalhando, construindo uma imagem para si, e vai criando raízes, e aí expande a consciência e descobre quem de fato é. E eu observo que a maioria das pessoas isso acontece mais num momento mais tardar na vida, né? Então eu posso dizer que eu descobri isso cedo. Me descobrir quem eu sou.
descobrir o propósito de se apresentar para mim. O que eu posso dizer é que as novas gerações vêm para ensinar as antigas. Total, são versões melhoradas da gente. Demorei para chegar, garotinho. eu só pude estar aqui por causa dos mestres que me facilitaram e me mostraram o caminho, né? Com toda certeza. E eu acho que eu posso dizer que eu sou hoje um youtuber, Sim. mas eu me considero muito, sei lá, um cineasta e empreendedor hoje, é o que eu me vejo. E desde muito cedo eu fui incentivado a produzir, isso era uma coisa que já vinha do meu coração, produzir, editar, é uma paixão que veio assim, e desde os meus 12 anos ela me incentivou muito e por muito tempo eu fui trabalhando essa paixão e chegou um momento em que simplesmente fluiu e eu comecei como se fosse fazer download de informações sobre equipamento, câmera, fotografia, sobre todas as coisas. E isso me levou a desenvolver esse meu lado artístico. E é engraçado que hoje eu não me vejo trabalhando comercialmente com isso. Mas tudo isso me levou a entender, quem sabe, essa arte. Em determinado momento foi a forma com que eu encontrei para me expressar. E engraçado como as coisas vão se desdobrando na vida, né? E aí o propósito se apresenta e hoje eu decidi criar um canal no YouTube para compartilhar todos os meus ensinamentos, tudo que eu aprendo, tudo que eu vivencio e trazer essa arte, essa comunicação audiovisual, trazer para essa mensagem, para a mensagem que é o mais importante, chegar às pessoas. Então, eu não sei dizer o que eu sou. Tá descobrindo ainda. Você é um cara hoje que, graças à tecnologia, ao YouTube, a possibilidade de ter seu canal e seu talento, você trouxe, a priori, que é um conteúdo jamais conhecido, um vídeo sobre a medicina da ayahuasca. Sim. Você conseguiu transmitir de uma forma belíssima uma parte da jornada, né? A gente sabe que alguém te pergunta o que é que acontece lá e a gente nunca consegue exprimir, né, aquela experiência, não dá, ela é tão interna que é impossível você falar completamente o que é aquilo como uma verdade. Mas você conseguiu exprimir nesse teu vídeo sobre a medicina um sentimento muito profundo e muito tangível dela, né? Como é que foi para você aquele momento ali de você já vinha em medicina há quanto tempo, preciso transmitir isso? E uma coisa que eu acho bem legal que você traz, na verdade, nos seus vídeos sempre essa é a minha verdade. Fique para você o que cabe. Né? Essa é a minha experiência hoje, até aqui. Né? Isso é lindíssimo que você traz. E como é que foi, assim, como é que você começou sua jornada nas medicinas? Obviamente, teve uma bela influência. E o que te veio, assim, poxa, agora eu preciso falar disso para as pessoas? Acho que foi muito natural, na realidade. Eu já tinha começado o canal, já estava nesse propósito e veio em cartas, na realidade, que o próximo vídeo veio durante uma medicina. No começo do meu YouTube eu estava muito perdido, assim, o que eu vou fazer de conteúdo? Por mais que eu tenha conteúdo, como é que eu extraio isso, né? Então o meu começo foi muito guiado na medicina, assim, ó, faz isso, faz aquilo, e eu só fui, ok, eu vou fazer e seja o que for, assim. E esse foi o desafio. Como é que eu extraio essa experiência? Como é que eu explico? Porque é sempre essa dúvida. As pessoas ficam, o que é isso? Sabe? Então, como é que você consegue explicar o inexplicável? Né? E o máximo eu fiz, acredito que o melhor que eu pude. E uma das experiências que eu tive, que foi a primeira, e cada experiência que você tem é completamente diferente da outra, né? Então, eu me sinto muito tocado, porque esse vídeo deu muito certo. Esse vídeo conectou com as pessoas e foi um chamado da medicina. E cada vídeo que eu fiz sobre cada medicina, eu sempre recebi um presente da medicina depois. E eu sinto que com esse vídeo eu levei bastante gente a tomar medicina. Pelos feedbacks que eu tenho. Eu quero fazer uma pergunta para você aí. Você disse que importante é a mensagem, né? E que mensagem é essa aí? Quero que você fale para mim, para nós, né? Sobre essa mensagem. Sobre a ayahuasca?
O que você mencionou na sua fala anterior, Sim. é que o importante é a mensagem que você passa sobre essa mensagem. Nunca se trata sobre mim. Eu só sou um canal. E eu acredito que o meu dever aqui é estar o mais puro possível para passar essa mensagem. E o que é essa mensagem, né? É que as pessoas possam encontrar a mensagem dentro delas. Nada mais do que isso, né? Há vários caminhos pro mesmo caminho. Põe! Essa foi a pegadinha da pegadinha, né? Porque não adianta, eu acho que por mais que eu faça vídeos mirabolantes, no final das contas, a verdade vai se apresentar pra pessoa do jeito dela. Uma das coisas que eu aprendi com você, né? É que a mudança da nossa vida, a mudança de padrões, de crenças, ela vem através de vestígios. Ela não acontece de uma hora para outra. São evidências, São né? evidências, exatamente. Então, você vai lá, fala com aquela informação aparece. Você lá vê uma informação aqui, aparece de novo e ela vai aparecendo, vai aparecendo. E um vídeo meu nada mais é do que mais uma evidência. Até que a pessoa consiga quebrar uma crença, tomar um passo, tomar uma atitude e tomar a medicina, ou seja lá, o que for, né? Então... Você falou de um ponto maravilhoso sobre como que o vídeo veio. Você falou assim, é um chamado da medicina, foi uma mensagem que veio da medicina. Para quem está escutando falar sobre esse assunto, sobre essas experiências pela primeira vez, é muito místico falar isso. De onde vem essa mensagem, né? Por que esse cara falando que a medicina falou com ele? Importante a gente ressaltar que dentro de uma experiência com a medicina ayahuasca, nós temos acesso a um ponto da consciência expandida em que você acessa o que a gente chama de uma verdade maior, né? É como nós entendemos, esse tema, esse ponto ressoa com todo mundo que toma medicina, né? Mas que é intocável para o nosso cérebro, a gente não entende ele direito. E quando você flui, você se conecta com informações que já existem. Nós aqui nesse plano, nós estamos canalizando o tempo todo informação, até no meio físico, né? A matéria ela veio de algum lugar, né? E a informação mental, o conhecimento, a sabedoria profunda, ela é transmitida através de nós. Se nós estivermos sintonizados da forma correta, a gente vai transmitir uma coisa ou vai receber um entendimento. E esse entendimento é tão profundo que nós não conseguimos transmitir ele de uma certa forma. E você conseguir tangibilizar isso, né, através do vídeo do YouTube é um belo presente que você dá para as pessoas, né? Gratidão. Gratidão a você, cara. Tanta gente já foi ajudada, muita gente que participa dos nossos grupos foi guiada por isso. E é interessante como a informação ela existe no mundo, né? Existem quantas religiões no mundo? Quantos seguidores de cada religião? Porque cada religião, cada seita ou cada coisa tem uma informação que aquela pessoa precisa. Você não teria seguidores lá, o cara estaria em outra. Né? Ela existe porque tem uma informação. Então você traz uma informação, aquela está disponível. Ressoa com quem quer, caminha quem quer. Uhum. E isso traz para uma pergunta que eu queria trazer para todos aqui, na verdade, que é um tema sobre o chamado das medicinas, né? Quem vai pela primeira vez, né? Por que eu, Bruno, fui parar lá com o Wander em dezembro de 2020 para aquela experiência, sem saber nada? Por que outras pessoas Nessa época você estava morando na Suíça? Então, eu tinha acabado de voltar, de um período fora, um ano fora, e a convite de um amigo, eu fui lá para o Instituto Natro, em Varginha. E na sua experiência, o que fez você querer a medicina? E uma curiosidade por outras experiências anteriores com psilocibina, eu tinha tido uma experiência com LSD, também tinha tido uma experiência que me abriram os olhos para um movimento diferente. Tem uma coisa a mais aqui. Nunca no contexto de misturar com álcool ou estar em um contexto de festa, nunca nisso. Era sempre em casa, quieto, experimentando, eu e minha esposa. Vamos saber do que é isso, essa expansão de consciência, o que falam aqui. E daí um amigo convidou para ir lá no Instituto Natro em 2020, eu fui assim, cara, curioso esse negócio, né? Deixa eu ver de qual é que é. E cheguei lá e até muito tempo depois, até 1 ano e meio depois, ou 2 anos depois, eu ainda não entendia profundamente o que estava acontecendo ali. Mas era um chamado, era um caminho, era
Por que você vai a primeira vez e você continua indo, mas sabendo que aquilo é totalmente diferente de tudo que você teve para trás? Então, para mim, foi um descobrir experiência a experiência, onde uma foi compondo a outra. Algumas muito difíceis, algumas maravilhosas, algumas neutras, que você fica meio, sabe, o que eu tirei disso aqui? Preciso voltar nesse lugar, né? Não tirei nada, então era muito confuso para mim no começo. E olha que era uma vez por mês, ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, sem entender isso. Até que um dia a chavinha virou, para entender o que era. E o que é esse movimento do chamado da alma. Que a alma guia, você falou muito bem, né, Jim? A inteligência que tu tem interna, né? A gente nasce com isso, né? Ela é nossa. Isso. Essa inteligência, e ela é divina, a gente tem acesso a ela, né? Só que a gente vai se limitando pelos formatos que nós aprendemos nesse mundo. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês, até devolvendo de novo, ping-pong aqui fala. Você é dirigente de medicina? Tem potência para isso ainda não. Como é que vocês veem as pessoas chegando nas medicinas? Porque todo tipo de gente chega. O que você acha que chama? Para quem está assistindo hoje, que nunca foi, ou para quem foi 1 ou 2 vezes, pensa, será que eu volto nesse negócio? O que é esse movimento que vocês enxergam nas pessoas que levam elas às medicinas? Podem usar seus próprios exemplos também para ilustrar, né? Como você me perguntou aqui, o meu exemplo foi esse, mas o que é esse chamado e como é que as pessoas se trabalham até chegar lá? Eu vejo assim, como eu cheguei na medicina, parecido com você próprio. No entanto, hoje em dia, com o movimento que a gente assiste da chegada das pessoas, da procura, o primeiro ponto que eu sinto é esse que você trouxe. É um chamado interno, um chamado da alma, conduzindo a pessoa para expandir, para que ela possa ir além do que está. E essas pessoas também, elas estão num momento em que elas têm mais abertura para isso que eu chamo de espiritualizar, que é o ir para dentro, que é o autoconhecimento. E a sincronia natural desse nosso universo, né? Ou seja, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou querendo, desejando, começam a ser criadas na minha realidade. Não é Deus que está criando, sou eu que estou criando sincronias a partir daquilo que eu desejo, ou daquilo que eu quero, ou daquilo que está dentro do meu inconsciente. Todo esse material cria. E o que acontece com frequência é que essa pessoa acaba sintonizando com uma outra pessoa que já tomou algum tipo de medicina, e aquela pessoa conta para ela uma parte daquilo que ela vivenciou. Quais foram as experiências que ela viveu, e essa outra pessoa conecta com aquilo. E então ela sempre fala, cara, encontrei aquilo que eu desejava, aquilo que eu estava buscando, essa pessoa me trouxe. E ela acaba aí permeando uma casa que tem a medicina mais dentro do perfil dela. Esse aspecto casa de medicinas, ela é assim, cada dirigente ou segmento, ou cada uma das religiões tem um tipo de rito. Ritual é uma sequência de passos que leva a concluir algo, a fazer uma passagem por algo. E cada casa faz um jeito. E as pessoas vão sintonizarem com isso também e passar, né, a encontrar, a achar aquele caminho num perfil mais parecido com o que ela está procurando. Então as pessoas, para mim, hoje elas chegam mais dentro desse formato aí. Perfeito. E, Jim, você comentou, acho que sobre a tua própria jornada, sim, né? E, como eu falei também, os temas depressão, sim, ou transtornos mentais em geral acabam sendo atiçados por esse lado, sim, né? Queria que você contasse um pouco geral, assim, as pessoas que chegam para ti no caminho ali de imersões espirituais, sim, que vocês fazem muitas na Toca do Dragão, genericamente, mas queriam uma ênfasezinha nessa parte da depressão e como você vê a medicina atuando ali. Então, na verdade as pessoas chegam até a Toca para morrer. Isso é a primeira coisa. Uma pausa depois dessa. Porque assim, o que acontece? Chegam para morrer. Chegam para morrer,
Porque a tradução da palavra ayahuasca significa cipó da pequena morte. Então, quando você... Veja bem, quando você vai dormir à noite, você não acorda num lugar e às vezes você não está lúcido, então você pensa que aquilo ali é real. E você vive... A Joana acordou na África, na verdade ela está dormindo no Brasil, mas ela acordou na África, tem um filho, tem uma casa, tem parentes, e aquilo é real. Um sonho. Um sonho. E ela só se toca de que aquilo, entre aspas, não é a verdade sobre a realidade quando ela acorda e ela se vê aqui, nessa realidade. Então, existe uma coisa no budismo que é o yoga dos sonhos, que é um treinamento para morrer. Então, quando você vem tomar medicina, é o momento em que o teu ser ele está precisando fazer uma checagem, está precisando de presença. Não comporta mais todas essas... Você vem literalmente para morrer, porque é a única maneira de você fazer essa mudança. Essa mudança. E a gente estava falando sobre a questão de entrega, né? Às vezes você está fazendo uma sessão de holopraxis ali, né? Que é a sessão da medicina, a pessoa vem, você fala, se entrega. Mas as pessoas têm muita dificuldade de se entregar, porque a gente foi educado para não se entregar. Quando nossos pais, em algum momento, tolhem a nossa criatividade, tolhem a nossa descoberta do mundo, ali já começa o aprendizado de não posso me entregar, não posso. Porque entrega significa machucar, significa dor, significa um monte de coisa. Então, quando a pessoa está no estado em que ela recebeu o chamado, ela já está pronta ao estado de presença. Mas o estado de presença também, a gente ouve falar em todos os lugares sobre o estado de presença, mas também acho que as pessoas não sabem exatamente o que é estado de presença. Estado de presença, eu vou dar um exemplo, uma mulher está parindo num quarto, você entra dentro do quarto. No momento que você entrou dentro do quarto, que ela está tendo um bebê, a primeira coisa, o estado de presença, ele manifesta as qualidades da minha essência. Então, a primeira coisa que eu sinto é compaixão pela dor do parto. E eu não consigo não estar presente. É impossível você não estar presente se você estiver no momento em que uma mulher estiver parindo. Aí você começa a identificar o que é estado de presença. Quando a mulher, finalmente, o bebê sai, e que a pessoa, chega a me arrepiar, assim, ó, pega a criança no colo, desperta mais uma qualidade da sua essência. Que pode ser amor, que pode ser carinho, que pode ser compaixão, que pode ser uma série de coisas. Então, esse estado de presença real ele acontece em alguma epifania que você tem. Você está em cima de um campo, assim, e de repente você olha para o horizonte, a natureza promove isso também. E você sente uma coisa que ela manifesta uma qualidade da sua essência, que são várias qualidades. Então, é como se teu corpo, a tua alma, a tua existência precisasse de vida. Precisasse estar presente, não no passado nem no futuro. Mas a ayahuasca, ela promove isso. Tanto é que uma experiência com essas medicinas pode levar você a um estado de meditação, porque a meditação também vai levar a isso, que às vezes um estudante, né, um monge, leva 60 anos para atingir, você atinge talvez, a possibilidade grande de você atingir em uma única experiência. Então, é uma tecnologia extremamente avançada, que literalmente é um treinamento para a morte, porque ela vai morrer muitas coisas, porque você vai, esses véus, né, de acreditar que somente isso aqui é real. Na verdade, quando você sonha à noite, é um sonho dentro de outro sonho que você acredita ser a vida. E existem inúmeros universos, inúmeras coisas sobre... você tem a mínima parte sua, ela tem. Você tem dentro do seu DNA, não é só essa terra que tem aqui, não é só os seus ancestrais. Tem outras coisas aqui dentro. Tem tecnologia alienígena aqui dentro. Tem informação. Você veio de outros lugares também. Aonde está essa informação? Então, você vai acessar essa não dualidade, essa mente única de Deus. Quer ver? Um exemplo. Se eu te perguntar, se você fechar os olhos e disser assim, ó, eu quero ir aonde a minha mente foi criada, ela não encontra resposta. É aí que a ayahuasca te leva. Como é que pergunta mais depois dessa, cara? Quebrou as pernas do peão. Então, quando o Mano fala dos tratamentos que ele faz lá, principalmente com dependência química, ele vai resetar você.
Entende? Para que você, porque como é que é computador? Eu tenho um computador, um HD, programas. Tá cheio de vírus e um monte de coisa acumulada. Se eu preciso resetar isso tudo, porque um balde cheio, uma xícara cheia de chá, não cabe mais chá. Então, quando ele entra com tratamento com dependência química, é um trabalho maravilhoso, né? A oportunidade de estar te encontrando aqui é uma coisa incrível. E o trabalho que ele faz, né, dessa forma, você vai resetar tudo. Porque como que vai caber uma coisa se você já está completamente cheio, não cabe mais? Entende? Esse processo da morte, ele é, como você falou bem, o nome ayahuasca, ele é o cipó da pequena morte, Isso. né? Significa várias coisas, mas uma dessas traduções é essa daí. E no conceito filosófico da morte, a morte é deixar para trás aquilo que não te serve mais e deixar de ser como a gente conhece hoje. Isso, exatamente. Né? E esse encontro com o eu, essa descoberta da nova verdade, Sim. Desse novo ser que você sabe, você sempre foi, mas ele vai se desabrochando dentro de você. E a medicina dá esse presente. Dá. E ela te ensina, inclusive, que você não tem controle de nada. Ela te dá uma baita lição já de cara, assim, ó. Ela é selvagem, você não controla ela. Ela te dá uma lição. A primeira lição é: você não tem controle de nada. A segunda lição é: tudo é impermanente. Porque nós temos 3 venenos com os quais nós nascemos na vida. O primeiro veneno é o desejo, que é representado pelo galo. Veja bem, tudo que você deseja você não alcança. Você fica imaginando, quando chega lá não é nada do que você imaginou. Esse é o primeiro veneno. O segundo veneno é a raiva. Então, eu desejo, não consigo atingir, fico com raiva, certo? O terceiro veneno, esse é a cobra. E o terceiro veneno é a ignorância, porque daí eu fico com raiva e começo a agir ignorância. Então, o galo come o rabo da cobra, que come o rabo do javali, e isso é o sistema. A gente acha que o sistema é uma coisa separada de nós. Tudo já existe o tempo todo. Vocês estavam falando de quando uma pessoa quer tomar ayahuasca, ela começa a encontrar outras pessoas que estão ali no meio. Quando uma mulher está grávida, você quer comprar um carro, eu quero comprar, sei lá, uma marca X. Tu começa a ver essa marca X. Tô grávida, começo a ver um monte de mulher grávida, vou ter um filho, começo a ver um monte de pais. Entende? Tudo já existe. No final das contas, eu não estou criando a realidade, porque todas elas já existem. Na mente única de Deus não existe nada disso. Nem passado, nem futuro. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que acontece é que eu estou só acessando tudo isso. Então, no momento em que eu começo a abrir essas janelas, a expandir minha consciência, o sistema, esses 3 venenos é o sistema. No momento em que eu estiver nesses 3 venenos, eu estou dentro dessa caixa que é o sistema. A crença é a pior coisa que tem. Porque a crença, não acredita em nada, duvide de tudo, tem uma mente da inquirição. Sempre. Porque a crença, ela vai te colocar uma caixa e outra caixa e outra caixa. Vou dar outro exemplo. Se você estuda, às vezes, dentro de culturas muito ancestrais, sobre como fazer o fogo numa cerimônia, aí você vai aprender muitas coisas sobre norte, sul, direção, não sei o quê. E daí um dia, você vai fazer o fogo e simplesmente tudo isso cai. Porque este ensinamento, aprenda, domine e abandone. Tem que transcender aquilo, igual uma jam session. Você treinou, é virtuoso. Chega numa jam, aquilo tudo tem que cair. Porque senão, a gente está trabalhando em conjunto. Se não cair, não funciona. Então, eu aprendo sobre as coisas, domino isso e abandono. É uma linguagem invisível. Chega uma hora que o fogo vai dizer o que ele quer e não vai ser aquilo que tu pensa que tem que ser. Tu já não tem mais o controle. Tu aceitou que não tem, tu aceitou inaceitável, você aceitou impermanência. E voltando à questão dos 3 venenos, desejar é diferente de aspirar. Quando eu aspiro, vem do coração, então vai sempre beneficiar todos os seres, não somente a mim. Quando eu desejo, é isso que vai me limitar a acessar essas outras inúmeras realidades de abundância. Então, quando eu estou presa nessas regiões escuras do meu ego, quando eu estou assim, eu estou no sistema, estou retroalimentando o sistema. Então, para sair disso, eu preciso me dar conta e aceitar. Não rejeitar. Não quero ver. Não, olha sem julgamento. Só sinta o que está acontecendo. Depois que você sentir tudo, raiva, sinta ela, sense ela no teu corpo inteiro. Dentro de ti é um oceano. Pesquisa o que tem ali.
sem ficar julgando porque quem julga é o nosso superego. E ele não é maduro, ele é uma criança. Não escute ele. É o seu pai e sua mãe introjetados. Porque se você escutar eles, você não se permite sentir. E a única forma de uma coisa esvair e esvaziar é sentir, sensar em todas as partes do corpo. Então eu tô sentindo raiva, onde é que ela tá? Sinta ela completamente. Depois que você sentir ela completamente, você vai poder agir de forma criativa e não ser reativo à vida. Não estar aí colaborando com esse sistema e essas energias todas. E olhar para esses pontos dentro, entender o próprio sentimento, é um acesso que nós não respiramos no dia a dia e não observamos, né? Então, a gente flui tanto e essas coisas acabam nos dominando. Recentemente, nas algumas medicinas atrás, nós tivemos 2 exemplos muito interessantes. O primeiro foi um amigo, grande amigo, foi com a gente lá em Varginha, e ele falou, no final ele olhou para mim, cara, por que o que eu experienciei aqui parece que é mais verdade do que a verdade de todo dia? Por que parece? E por que tanta gente pensa isso, né? Por quê? Que é isso, a gente acessa essa realidade maior. Você deu um exemplo muito legal sobre a expansão e tudo já existe. Tudo não existe passado, presente e futuro. E uma amiga, na última cerimônia, virou pra mim no meio e falou assim, eu tô num loop. Tudo já aconteceu e tudo vai acontecer, tá aqui agora. E ela não entendeu o tamanho da verdade que ela acessou. Sim. E ficou confusa. Né? E eu falei com ela, fecha os olhos e olha pra dentro. E ela me deu o maior presente que eu já recebi de alguém dentro da medicina. Ela falou assim, mas eu não sei o que é olhar pra dentro. Aí eu falei, nossa, você me quebrou. E agora, como é que eu ajudo essa pessoa a navegar isso? Né? Porque a pessoa pode ter esse momento de confusão. Pode, mas o momento de confusão ele tem que ser acolhido também. Exato. Não, tipo assim, não tem nada de errado eu sentir confusão. Porque nesse momento, a verdade última que se apresenta para mim é isso daqui. Então, o que acontece? Esse é o estado. Esse é o estado que tem que ser. A gente não consegue ir para dentro porque a gente empurra tudo. A gente não quer olhar, ou a gente acha que já sabe alguma coisa sobre aquilo. Então, quando eu entro numa autoinvestigação e se eu acho que eu já sei alguma coisa sobre aquilo, acabou, eu não vou aprender mais nada. É meu pai e minha mãe introjetados dizendo isso tem que ser assim, isso tem que ser assado. Nada tem que ser. Eu tenho que entrar curioso e empolgado como uma criança dentro desse universo interno meu, que é um oceano, porque vão aparecer criaturas que eu nem imaginava. E aí a verdade última se mostrando, que é flutuante. Então você vai ver uma situação que você está vivendo no teu cotidiano de um jeito. E daqui a pouco, quando você sentir ela, sensar ela no corpo todo, você vai ver que ela pode se desdobrar numa outra verdade que nem você sabia que poderia ter chego ali, mas pelo simples fato de você entrar dessa forma ali dentro, sem rejeitar nada, e sem aceitar também como sendo a verdade absoluta aquilo, aí você consegue. Então mesmo, eu não sei como ir para dentro, então tá, o que esse não sei quer te dizer? Sente esse não sei. Quando a pessoa começa a sentir o não sei e aceitar o não sei, ela já está indo. Ela já se perdeu ali dentro e já começa a vir. Uma das características da medicina que a gente observa é o espelho. Você toma a medicina e começa a enxergar, absorver, ter visões, né, de coisas que a gente acha distantes, absurdas. Sim. Não é possível que é isso. Sim. Na realidade, ela está mostrando como é que a gente está. Nesse momento, desse aspecto. Isso. Porque a ayahuasca, ela não tem o compromisso com a tua verdade. Nenhuma. Entendeu? Nenhuma. O compromisso dela é com a verdade última. Então, às vezes, né, sabe muito bem disso, muitas pessoas lá. A pessoa chega e aí tem aquela pergunta, está disposto a se desapegar das respostas que procurava? Porque você chega, né, pensando X, Y, assado, e de repente quando ela aparece, né, é um negócio assim, as pessoas, tem muitos relatos, né, e que nossa, eu nunca tinha imaginado que isso seria viver isso, e sempre saem com sorrisos, né, mano, eu tenho certeza que contigo é a mesma coisa, elas sempre saem lindas, elas sempre saem brilhantes, elas sempre saem sempre se relatando que aquilo foi um divisor de água na vida delas. A ayahuasca tem essa certeza. Tem. De que no final da cerimônia, tudo dá certo. No final do processamento da pessoa, ela vai, Sim. eu precisava disso. Apanhou, assim, o tempo todo. E morreu
E tá feliz, Morreu e tá sabe? vivo. Morreu com dignidade, sabe? Tá feliz. Você morreu quantas vezes? Tá vivo ainda? Renasce lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, com outro semblante, outro aspecto, outro entendimento, né? É uma coisa absurdamente linda. É maravilhoso. E é engraçado, as pessoas entram na medicina. Eu sinto isso, na verdade eu sinto de pontuar isso. Porque a gente começa, acho que todo mundo que toma medicina por bastante tempo já passou por isso ou acaba passando. Que é entra e no começo, como é tão intenso, como tudo é tão mágico, e aí você começa a caminhar por isso. E aí você começa a ver, às vezes, criar uma fantasia das coisas. Às vezes você acha que as coisas são muito mais do que são, ou você vê coisas na medicina, você cria problemas na sua mente, na medicina, e acredita que às vezes isso é uma pessoa, é X, Y, assado. E no fim, as coisas boas ou ruins, nessa dualidade, enfim, tudo se trata de você. As coisas boas e as coisas ruins, digamos assim. Tudo que você tá vendo ali, tudo que você tá acessando, no final das contas, toda essa verdade universal é você mesmo. Aí a gente tá falando de peia, né? Galera, vocês estão assistindo a gente, você quer saber o que é uma peia? Tá, pode acontecer com você numa primeira experiência. Explica aí o que é uma peia. Uma peia é um processo intenso do astral, gente, né? Entendeu? Você pode chegar assim numa primeira medicina e ter e acessar campos porque tudo é sobre você. Então, você pode acessar a sua escuridão ali. E você vai ver coisas ali, para o seu aprendizado, para você entender sobre você. Mas a peia é a coisa mais valiosa que tem em todas as experiências. Para quem está pela primeira vez, não entende isso ainda, né? São os maiores medos. Sim. Eu vou olhar para minha sombra, eu vou sofrer, eu estou entrando nisso para sofrer. Como é que vocês abordam isso com uma pessoa que está indo pela primeira vez e está com aquele medo de encontrar essa sombra? Que está com medo de encontrar a pessoa chega com medo, a pessoa às vezes treina, suando. Falar que eu sempre carrego comigo coragem não é a ausência do medo, é ir com ele mesmo. No final das contas, a maior professora é a peia. Sempre. Sim. É que mais ensina, onde você vai, ilumina ali a escuridão do teu ego. Sim. E sai renascido. E ela vai te mostrar o caminho. E assim, tudo passa, né, mano? Tudo passa. Porque assim... Essa é outra certeza, né? Exatamente. Não só da medicina, tudo passa. Assim, as coisas boas, as ruins. A ideia é você encontrar um lugar dentro de você. E esse lugar que é para onde você... Porque a medicina realmente começa depois que você viveu o ritual, quando você vai para a vida é que ela começa, né? Realmente começa a acontecer o processo com você. Tua mudança grande começa ali. Porque muita coisa foi resetada aqui, então vai começar ali. Então... Se você, eu estava falando antes, né? O meu mestre sempre dizia, né? Desce como morto, né? Quem dorme no chão não cai da cama. O que pode me atingir se eu já estou morto, entendeu? Então eu estou treinando para morrer para quê? Para encontrar um lugar dentro de mim, na minha vida, no contexto geral, que é um equilíbrio interno. É um lugar dentro de mim, de profunda paz, de profundo acolhimento, de entendimento, de não dualidade. Porque você vai enfrentar coisas na vida. Isso aqui é uma pós-graduação. Você está sozinho aqui nessa existência. Não te engana. Todo mundo que você encontra, existem 3 teorias para reencarnação. A primeira é de que nada existe. Sou ateu, então não vou nascer outra vez. A segunda é de que eu encarno em outro corpo, né? No futuro. Tu que pensa, tu pode reencarnar, né? E a terceira é de que, na verdade, todos são você. Nascidos em épocas e sobre causas e circunstâncias diferentes. Então você está o tempo todo encontrando com você mesmo. Então não se engana. Você está sozinho fazendo pós-graduação aqui nesse planeta. Entende? Então o que acontece? Se você conseguir encontrar esse lugar dentro de ti, que indiferente da situação que você estiver passando, você sabe onde ele está, e é um lugar de morte, onde tudo pode morrer, onde você está disposto, porque a origem da dor é o apego, onde você está disposto a se desapegar, e é esse lugar que ela vai te levar. E ela é certeira e é selvagem. Eu não queria ser uma mosquinha pra ver, tipo, alguém assistindo esse trecho agora e ficar, tipo assim, Jesus. o que estão falando? Sei do que E aí a pessoa vai lá, ela toma depois e ela... Entendi. Eu vejo assim, essas dificuldades que a pessoa passa quando vai pela primeira vez na ayahuasca,
Na cerimônia passada, 2 pessoas tiveram muita dificuldade logo na primeira. E depois voltei para observar qual é a diferença. A gente estava com 7 pessoas que estavam iniciando. Isso. Das 7, né, 2 tiveram bastante dificuldade e outras 5 fizeram aquela primeira experiência gostosa, né, de uma autoiluminação, aquele divisor positivo, né? Sim. E as outras, quando chega no final, falam, não, que isso, foi... Se eu soubesse que era isso, não tinha vindo, estou arrependido, pelo amor de Deus. E ainda não tinha conseguido fazer os fechamentos. Sim. E o que eu observo que acontece ali? Essas pessoas, no curso de vida natural delas, elas estão vivenciando isso, mas com muito medo de que isso aconteça. Sim. Aquilo que acontece na peia delas. Sim. Sim. Tá? E quando a medicina traz claridade para o que está acontecendo, Sim. elas falam, o problema é a medicina. Essa medicina é muito perigosa. Olha o que ela me trouxe. Ela não consegue entender que a medicina iluminou algo que estava dentro, que são os medos, e aqueles medos mais terríveis que a pessoa tem na existência dela, logo na primeira experiência, trouxe. Trouxe por quê? Porque aquilo já estava evidente no dia a dia dela, naqueles últimos tempos. Sim. Era o grande medo, por isso que a pessoa estava muito recolhida. A alma dela conduziu ela para essa experiência como um último recurso de salvação. Essas pessoas estão à beira de um processo depressivo, né, de paralisação. Às vezes elas estão à beira de um suicídio, de uma desistência. Sim. Né? Então a alma aposta tudo numa experiência dessa monta. Né? Que a medicina, a hora que ela entra, não tem como você não ver isso, não vivenciar. Tá? Mas não é um processo da medicina, é um processo da pessoa que está vindo para o consciente. Porque a medicina ela só vai fazer o quê? Ela vai fazer você ver você mesmo, né? Então ela não é responsável por ela não tem compromisso com a tua verdade, de que ela tem compromisso com a verdade última, o que ela está fazendo é só te auxiliar. A tua verdade nada mais é do que ilusão, né? Ego. Tudo é ego, né? Vamos concordar. Que tudo na vida é ego. Tudo se trata de ego. E o ego é uma coisa que iluminada é espetacular. Mas o ego imita as qualidades da essência. E é aí que a gente não pode, tem que ficar ligado o tempo todo. Sabe quando a gente se posiciona, às vezes, de alguma forma, com uma pessoa? A única maneira de identificar é visitar a nossa intenção. A minha intenção com relação a isso, qual é de verdade? E ali você vai se pegar. Como que você coloca nesse contexto? Você quer fazer uma pergunta? Pode ser depois, eu tenho dúvidas que iam encaixar perfeito com das pessoas que mandaram ali. Tá bom. Sobre o trabalho dos dirigentes, de quem conduz a cerimônia, né? Porque você tem pessoas passando por diversos cenários, né? Vários tipos de experiências diferentes, ruins, boas, entendimento que está vindo ali, não é hora de intervir durante. Como é que você enxerga o trabalho, a função do dirigente da medicina dentro desse contexto de entregar isso para um ser humano, uma verdade, uma ferramenta tão poderosa, né? Para que ele entenda aquilo ali. Como é que o dirigente ou guardião? O dirigente tem que ter autoridade espiritual. Sabe o que é isso? A autoridade espiritual. É uma coisa que está dentro dele, que não tem relação com o ego dele. Mas é uma coisa que ele já descobriu. Ele já descobriu sobre ele. O que ele permite ou não. Incluindo com suas crenças e suas coisas. Então, quando ele encontra isso dentro dele, no momento em que ele está... Mas quando a medicina chama e que ela está orientando alguém a ser alguém que vai servir, a pessoa já está nessa caminhada. Então, ela tem uma autoridade espiritual, ela tem uma autoridade que está dentro dela sobre ela, em primeiro lugar. Sabe? É uma autoridade dela com ela. Então, quando os processos começam a acontecer, ela tem essa certeza dentro dela, que é ela com ela, porque já está trabalhando muito ali dentro. E depois ela também tem o entendimento de que não sou eu o rei da cocada preta nessa situação. Quem comanda aqui é a mãe Ayahuasca, com todo o meu respeito. Ela que é a tecnologia. Eu sou apenas um fio condutor. E quanto mais firme eu estiver, melhor será todo o processo. Porque você só deve procurar pessoas que tenham realização daquilo que tu estás buscando. Realização. Eu só posso transferir aquilo que eu tenho em realização. Ele transfere o que ele tem em realização. E isso é autoridade espiritual. É porque ele passou por tudo e sabe o caminho.
Então ele vai chegar com certeza, porque ele tem o conhecimento para ajudar você a encontrar o teu. Então a ayahuasca ela vai fazer o trabalho dela, mas quem está dirigindo precisa ter esta autoridade espiritual, transferir aquilo que tem realização. Então, nesse momento, você tem um bom condutor, um bom fio condutor que é firme. Porque o campo, ele se move sozinho, o humano sabe disso. O que nós fazemos é apenas criar causas e condições, todas as ferramentas necessárias para que a mãe ayahuasca haja. E a gente cria sessões de holopraxis, de terapêuticas, com todo o conforto, com as músicas corretas, com uma condução pensada, para que quando o campo... Lembra da Jam Session? Eu estudo, domino tudo, e aí é isso. Eu preparo tudo para que ela presente e ela faça os desenhos dela. Então a gente tem isso, tem um começo, tem um meio, um fim, tem uma ordem, tem limpeza, tem segurança, tem capital intelectual, tem estudo científico, né, mano? Que a gente se apruma para isso, estuda para isso, para ter condições de dizer essa pessoa que pode. Porque tem pessoas que não podem tomar medicina, estão tomando medicamento. Eu tenho que saber se aquilo ali porque tem coisas que a ayahuasca não conversa. A ayahuasca não conversa com álcool. A ayahuasca não conversa com alguns medicamentos. Então eu tenho que fazer o quê? É o que a gente faz antes, né? Uma anamnese, para saber como que a pessoa chegou até aqui e se ela vai ter condições, né, de tomar uma medicina e a gente promover esse campo seguro para ela. Então a nossa função é ser guardião, promover um campo seguro. E é estudar, literalmente estudar e se preparar, porque para que sejamos um fio condutor firme e passar essa segurança para a pessoa, auxiliar ela no processo, porque se ela vem tomando algum tipo de medicação, ou então usuário de drogas, dependendo do tipo de química que está ali dentro do corpo dela, se você junta isso com a medicina da ayahuasca, não é a ayahuasca que vai matar. Ninguém, a ayahuasca não mata ninguém. Entendeu? Para você, Wander, como é que como é que você lida com a responsabilidade de dirigente, como é que você enxerga esse papel para quem está indo pela primeira vez e também para quem já participa das cerimônias há um tempo nesse processo de autodescobrimento? Sim. Eu vejo o processo bem parecido com o que a Jean trouxe. Um dirigente, ele precisa ser uma pessoa curada. Quando esse campo está curado de algo, né, desses processos que a gente vive aqui, é um campo que pode oferecer informação para o campo do outro. Como a gente faz no treinamento dos guardiões. A gente explica para a pessoa que se alguém tem alguma necessidade dentro da cerimônia, não é uma conversa, a princípio, que vai resolver. Você vai chegar com o seu campo próximo dessa pessoa, né, e faz uma entrega, né, do teu campo para o campo dessa pessoa. Aquilo que está curado no teu campo vai curar no campo dessa pessoa, sem falar nada. O que é indicado para esse guardião é chegar com um papel higiênico, se ela estiver fazendo uma limpeza através de vômito, você aceita um papel. E acabou a conversa. Não tem explicações, não precisa começar a intelectualizar o que está acontecendo, o que você está vendo. Não, nada disso. A princípio é só essa aproximação, né, um campo calmo, tranquilo, curado, fazer essa entrega da presença desse silêncio. Se a pessoa precisar perguntar, tirar alguma dúvida, algo nesse sentido, ao perguntar como é que você está, se ela quiser um pouco mais, sendo a primeira, a segunda vez, a gente vai trabalhar um pouquinho, né, mas dentro da leitura do campo daquela pessoa, não através daquilo que eu acho que pode ser. Racionaliza. Vou intelectualizar a experiência da outra pessoa, não. Tem nem Então a gente dá um treinamento para as pessoas que estão treinando para guardiões, como fazer uma leitura do campo da pessoa. Se necessário, utilizar, né, não falar a partir de si, eu falei a partir do campo da outra pessoa. O que ela precisa receber, o campo dela está pedindo, né? Sim. Tudo parte da leitura, né? É engraçado, depois que você aprende a fazer essa leitura do campo e do que precisa, aí você vai identificando as ferramentas para cada momento, né? Às vezes é um papel, às vezes é água, às vezes é abanar, às vezes é defumar. Por aí vai as inúmeras ferramentas que a gente vai aprendendo ao longo da jornada, como
suprir fisicamente, né? Aquele problema. Acredito que a chave é isso que você trouxe, né? Fazer a leitura do campo. Às vezes a pessoa pergunta, mas o que você faz dentro do negócio lá? Você fica elaborando coisa? Eu falo, não faço nada, eu só obedeço. Isso, eu só obedeço. Eu só obedeço. Não, mas você não é o dirigente, aquela pessoa que faz e sobe, desce e está em todo quanto é lugar, ou no físico, ou no astral. Eu falo, tem alguma coisa que dirige tudo isso aí. Tem uma inteligência que ela está além da minha vontade, da minha escolha, dentro de uma experiência com medicina. E a gente se entrega a ela. Só. Aí é a entrega, né? Fazer essa leitura que você trouxe, né? Que o campo quer. Ele já fala antes. Às vezes, quando eu saio assim meio, chego num lugar que ainda não descobri o que eu fui fazer lá, aí que eu faço uma pergunta, mas e aí, o que é? Aí você faz assim, tá ali, entendi. Eu tenho uma polêmica aqui pra soltar pra você. Uma bomba aí que eu quero ver a opinião de quem é dirigente mesmo. A cara. Qualquer um pode servir ayahuasca. O que vocês acham sobre isso? Qualquer um pode servir ayahuasca? A gente sabe que pra tomar ayahuasca é pra todos, mas nem todos são, né? Nem todos estão prontos. Mas será que qualquer um que tá nesse caminho pode servir ayahuasca? Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Eu vou responder a minha parte, depois o Mano coloca o ponto de vista dele, que ele é dirigente também. Eu já ouvi falar de pessoas dizendo que a pessoa precisa fazer 10 anos, não sei do que, mais 20, não sei do que, para daí estar pronto para servir uma medicina. Eu acho que isso é uma caixa também. É um grande mistério. Porque você tem uma bagagem que veio muito antes. Entende? E no momento em que você acessa as informações daquilo que você vai promover nessa existência, chega determinados períodos, né, dessa existência tua aqui que são muito chaves para você. Então, eu creio que tem muito mais a ver com a minha postura de vida do que qualquer outra coisa. Às vezes você pode ter... Lembre-se de procurar quem tem realização. Às vezes uma pessoa que não tem essa coisa de ter capital intelectual, de ter estudado milhares de coisas, e tem uma sabedoria tão profunda que ela recebe o chamado e ela está pronta. E tem outra que estudou 10 anos e não está pronta, porque não tem a ver com a minha conduta de vida. Tudo vai mudar a partir do momento, porque a minha realização ela se manifesta antes de eu chegar ainda. Na maneira de eu ser, na maneira de eu receber, na maneira de eu tratar, na maneira de eu conduzir minha vida, no meu código de honra. Isso é a medicina. As medicinas são as qualidades da minha essência. Quanto mais eu apurar isso, você pode ver que eu acho que uma vez um mestre me disse que a evolução de alguém está muito relacionada à sutileza de seus gostos, às músicas que ouve, às coisas que lê. Porque a nossa alma ela vai se apurando, tem coisas que ela não vai querendo mais. O Siri Han fala que a evolução é a depuração do gosto, né? Exatamente, entende? Então, assim, quem está pronto ou não para servir, não significa que tem que ser uma pessoa que tenha todo um capital intelectual, um estudo. Talvez não. Às vezes uma pessoa que pode estar tomando ayahuasca há 1 mês e meio, 2 meses, sei lá, de repente ela recebeu um chamado e eu não sei o que ela viveu antes, o que tem no DNA dela, as causas e condições todas que vieram antes e como vai se manifestar. Então, se ela está pronta ou não, eu não tenho capacidade de julgar se alguém está pronto ou não para alguma coisa. Entende? O que eu posso é observar o que está no entorno daquilo para mim fazer as minhas escolhas. De onde eu vou estudar, como eu vou estudar. Estar pronto ou não sou eu que determino. Como o ensinamento do fogo. Você pode aprender milhares de coisas sobre formas com inúmeras culturas de como fazer um fogo corretamente. Mas se a pessoa que sabe ler o invisível, que conversa com o invisível, para mim é que está mais pronto. E capital intelectual nenhum vai superar isso. Porque está além. Se ela já conversa com esse invisível e ela já tem isso, ela nasceu pronta. Então, se ela acessou a medicina ou a medicina chamou ela na metade da vida, não importa.
tudo que ela fizer, tudo que ela manifestar, vai estar muito além. E eu vou conseguir sentir e perceber. Porque a gente sabe reconhecer quando encontra o mestre. Todas as vezes que você se aproximar dele, você vai ser um vórtice vai te puxar. E você vai ter capacidade de aprender coisas que você não tinha pensado antes. Imediatamente aquilo acontece. E às vezes apenas a presença dele já faz isso. Então, para mim, a pessoa, quando ela está pronta, ou isso, eu não tenho resposta para isso, mas o mais próximo que eu posso chegar é de entender que é invisível, é do coração, é um coração puro. E eu posso talvez estudar 10 anos para daí me sentir pronto, mas aquele coração com verdade, com amor, com pureza, ele está pronto para qualquer coisa. É o que eu penso. E pra ti? Difícil, né? Depois dessa. Ela tem uma clareza, assim, para as coisas, né? Para trazer à tona, que eu fico admirado demais. Ai, mano. Meu querido. E pra você, qualquer um pode servir medicina? Não, eu acredito que não. Por que eu digo isso numa afirmativa? Porque quando você vai numa aldeia indígena, quem é que serve a medicina lá? Quando você olha para as religiões, são 3 as religiões ayahuasqueiras, quem são os mestres, as pessoas, né, esses caras que serviram a medicina? Qual era a conduta deles? Qual era o nível, o plano de retidão que esses caras viviam? Né? Luta. E eles, olhar para as religiões, eles tiveram visões que vêm do invisível, que a gente trouxe. Eles eram exemplos de pessoas naqueles lugares onde elas estavam. E as outras pessoas acreditaram no campo dessa pessoa, na expressão dela, mais do que no campo, e na expressão da conduta. Por evidência. Por evidência. Né, aquela pessoa está ali, você chega perto dela e fala, cara... Não tem como. Né, é isso. Então a pessoa escolhe um mestre. A medicina é um mestre. O nosso espírito é um mestre. Você vai na aldeia indígena, eles explicam pra gente, você não vai pedir rapé para qualquer pessoa. Para você pedir para uma pessoa passar um rapé em você, você precisa olhar para ela, você precisa admirar. Você precisa observar se essa pessoa tem uma conduta que ela é condizente com aquilo que você busca na tua existência. Essa pessoa você pode pedir o rapé. Porque ela não vai passar só o pozinho, que é a medicina. Não, ela vai passar ela inteira para dentro de você. Então, fique atento, tome cuidado. Eu acredito que dessa maneira é que a gente vai escolher as casas por uma ressonância, escolher as pessoas que vão servir a minha medicina. Nesse sentido. Qualquer um pode servir, no sentido vulgar, pode. Sim. Né? Assim como você chega num restaurante, dá uma cerveja aí, então me dá um prato de comida, o cara te serve. Agora, depois que você come, o que você sente? E como é por ressonância, é por criação de realidade, né? Na verdade, ela não cria, ela só sintoniza com as coisas já existentes, como você bem colocou. É o resultado disso que precisa ser a luz do caminho. Então, pode, mas ao mesmo tempo não pode. Qualquer pessoa servir a medicina. Acredito que tem que estar dentro desse contexto. Que pergunta maravilhosa. Essa é maravilhosa. Quem que mandou isso? Agradece depois. Não, cara. Essa aí veio na hora. E eu nunca vi ninguém perguntando sobre isso. Que eu acho que o pessoal evita falar. Você tinha uma aquela hora lá que você queria... Tenho algumas dúvidas de algumas pessoas que mandaram... Posso consagrar sempre que eu sentir? Ou algum dia ela vai me dizer que agora chega? Eu acho que o Wander pode falar bem sobre isso, porque desculpa, ele estava me dizendo do rapé, que ele está num processo agora de um outro estudo de rapé, né? Sim. Não sei, acho que talvez você possa trazer isso, né, meu amor? Sim. Do meu ponto de vista, não é a pessoa que escolhe a quantidade de medicina que ela vai tomar. Tá? Se a pessoa escolhe a quantidade, ela está se associando a um processo de drogadição.
num processo compulsivo de repetição. Como toda medicina é um espírito, ela tem uma inteligência, ela é uma tecnologia, ela sempre vai dizer basta ou vai. Se a pessoa tiver a sensibilidade para fazer essa leitura, a própria medicina vai estar fazendo a condução da pessoa nesse aspecto. Se eu devo tomar ou se eu não devo tomar. No entanto, se a medicina não traz isso, a própria pessoa pode, né, olhar para dentro de si, conversar com o seu campo, que é esse conjunto de inteligências, ou acessar o seu espírito, o seu eu superior, e ter essa informação para realizar a autocondição, para se relacionar com qualquer uma das medicinas. E a Ayahuasca é uma medicina mestra nisso, né? De auxiliar no desenvolvimento das pessoas, trazendo orientação ou mesmo observando a capacidade que essa pessoa tem de utilizar como condição o mestre interno. Eu vejo dessa forma. Lindíssimo. Perfeito. Lindíssimo. Você colocou um ponto aí bem legal sobre o uso para buscar algo do ego, algum desejo, ele parece uma adição, né? Então, a gente traz um mito, né, ou pelo menos um dos medos sociais sobre a Ayahuasca, que é, e essas pessoas estão se drogando? Né? Que essas pessoas? Tá alterando. Tem um amigo meu que fala, vocês estão indo lá usar droguinha. Né? Ele, no entendimento dele, isso é uma droga, assim como... Eu tenho uma resposta pra ti. Manda. Toma ayahuasca, meu nego. Toma, Para tomar ayahuasca, você tem que ter muita coragem, porque você vai olhar para tua sombra e não é nada fácil. Então, por que uma pessoa faria isso? Né? As pessoas que são adictas, elas estão o tempo todo buscando por prazer, elas só querem sentir coisas. Anestesia, né? Anestesia. A ayahuasca não vai te anestesiar. Ela vai te acordar. Então, a pessoa que toma ayahuasca é muito corajosa. Ela está realmente determinada a fazer mudança de vida. Então, quando a gente toma ayahuasca, nós tomamos bastante porque servimos, estamos o tempo todo conduzindo. Você acha que a gente toma por recreação, porque ela é recreativa? Não, meu ver, ela nunca será algo recreativo. Ela é algo... é estudo de vida. Ela é desafiadora, ela é provocativa. Ela não está... eu não consigo vê-la por esse campo... Também pode incluir um campo de recreação no momento em que você tem moksha, em que você olha para todas as suas sombras, mas ela não é isto na sua totalidade. Ela é um compêndio de muitas coisas. Isso pode ser só um elemento que vai ser vivenciado, sim, né, em algum momento. Eu acho que Delmano vai trazer as observações dele, que são sensacionais. Tu querias me perguntar alguma coisa? Eu ia complementar com uma pergunta. Sim. Vou aprofundar com uma pergunta. Sim. Então, o que difere uma... Eu acredito que muitas pessoas possam ter essa dúvida, né? O que vai diferenciar uma ayahuasca de um LSD, por exemplo? Bom, aí você está falando de LSD, né? LSD, por exemplo, é um tipo de processo que também já é utilizado para alguns tipos de tratamento em algumas regiões do mundo. Entende? É legal trazer o termo psicodélico, né? O próprio psique revelar, né? Isso. São reveladores de mentes, não são alteradores. Então, por exemplo, em muitos lugares, essa substância já é utilizada para fazer processos terapêuticos, né? Na Europa, se não me engano, é utilizado. Eu vi um documentário recentemente. Ele foi criado para isso, em essência, isso lá nos anos 70. Entende? Então, assim, ó, de novo a gente vê pela questão de campo, né? Sim. Entende? Por isso o campo seguro, o que é? A ritualística, o que ela é? Ela te conduz a um lugar. A música certa, entende? Imagina, digamos, eu tome algum LSD, por exemplo, e eu comece a ouvir coisas, ou pessoas se matando uma do lado da outra ali, olha onde é que eu vou entrar. Eu não vou conseguir resistir aquele vórtice ali. Alguém briga no meio de uma festa, estão se matando ali, e eu estou naquele processo. O que vai acontecer comigo? Por isso o campo é muito fundamental, quem está guiando o processo, lidar com isso com muita responsabilidade. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai criar causas e condições para a pessoa acessar campos seguros de processos inteiros. A gente sabe que música está colocando, para que região do cérebro está atingindo,
para que tudo seja da forma mais leve possível, ela consiga fazer a transição, a travessia. Então não é o que você usa, mas como você usa, e de que maneira você usa, e onde você usa, e principalmente qual é a intenção do que você está fazendo. A intenção, ela vai determinar tudo. Para tudo na vida. Que intenção eu tenho? Mas se alguém tivesse uma boa intenção dentro de uma ritualística super bem conduzida, com músicas bem conduzidas, em um campo seguro, e ao invés de uma ayahuasca, a pessoa, na verdade, utilizasse cocaína. E aí? Cocaína, então, eu vou pedir desculpas a vocês. Eu não tenho realização nessa área. Não posso falar sobre ela. Creio que talvez o humano, por sua experiência, ele possa trazer informação. Eu não tenho realização. Posso te pedir até para aprofundar um pouco? Acho que esse é um dos principais temas da ayahuasca, a cura. Tá? Quando a gente fala da diferenciação de uma droga e o que a ayahuasca é, dentro da potência dela, da beleza dela, a grande diferença... A gente falou, você falou LSD, MDMA, psilocibina, estão sendo usados hoje em pesquisa para tratamento de severas doenças da psique. Hoje se estuda o mecanismo bioquímico, né? Estuda-se a neurologia daquilo ali. Por que isso está acontecendo no cérebro? Por que pessoas param de beber depois de experiências com ayahuasca, mas não pela ayahuasca, porque ela se conheceu, né? Por que pessoas param de usar droga? Por que ela... Aí, então, aprofundar essa pergunta do diferencial, qual a diferença da ayahuasca para o que são drogas que são detrimentais para a pessoa, mas fundamentando a resposta em... Palavra bonita essa aí, detrimentais. Eu inventei agora. Eu gostei. Fundamentar a resposta disso na diferença do que é cura. Por que a ayahuasca cura a dependência dessas outras coisas? O que está acontecendo ali no fundo e qual a diferença entre essas substâncias? A compreensão dessa estrutura, eu acredito que ela possa ser fácil. Quando a gente manipula uma medicina ayahuasca, quais informações vão para ela? O mundo... A nossa humanidade vem experienciando fases, né? No começo, tudo era matéria, o átomo era indivisível. Depois, passamos a dizer que tudo é energia. A gente já começa a conhecer um pouco mais a estrutura atômica de tudo que existe. A partir de 1989, com o cientista John Wheeler, ele traz uma outra terminologia. Tudo passa a ser informação. Quando você manipula a cocaína, você precisa realizar vários processos para que ela se torne concentrada em um pó, para ela ser cheirada. Quem fez isso? Quem manipulou essas folhas da coca? A cocaína presta-se a quê? Ela sustenta que tipo de mundos? A escravização, ela sustenta a ilegalidade, ela sustenta a loucura das pessoas, as perdas. E toda essa informação está agregada naquele pó. As pessoas não veem isso, mas isso é o que tem ali dentro. Então a pessoa que absorve a cocaína, ela está atendendo a uma necessidade espiritual dela, porque a coca, ela é uma planta de poder, assim como a ayahuasca. No entanto, quando ela é utilizada fora de contexto, ela se torna um veneno para o ser humano. Então ela atende ali uma compulsividade, né? E com as informações que foram agregadas, que passam a ser o alimento, né, dessa estrutura atômica, quais informações chegam nessa pessoa? Ela vai ficar equilibrada, espiritualizada, ou ela vai ficar realmente doida? E vai cometer os crimes que aqueles que a compuseram fizeram? Então tudo que eu ponho dentro desse sistema vai sair. Se eu introjetei violência, vai sair violência. Retroalimenta, né? Retroalimenta sistemas, vários sistemas. Como eu disse, eu venho da área de TI, sistemas.
Primeiro eu entendi de sistemas de computadores, para facilitar entender de sistemas humanos. Então a gente começa a compreender por que a ayahuasca, que é feita dentro de um ambiente, de um contexto e por determinadas pessoas, com a informação que está ali. Além dos princípios ativos. Né? E ela vem de uma forma natural, de uma decocção simples. Eu posso dar uma pergunta? Se eu souber responder. Conta pra gente um pouquinho de como é feita, relata um pouquinho, né, como é que é feita a ayahuasca, se ela é rezada, como é que é feito todo o processo. Acho que isso é interessante para poder elucidar agora a diferença de... Já que você deu o exemplo de uma cocaína, o que carrega ali, o que vem na ayahuasca. Isso, conta pra gente um pouquinho. Então, primeiro eu quero definir o contexto da ayahuasca. O contexto, assim, o que é um ambiente ritualístico para se tomar uma medicina para que ela traga para a gente o processo de espiritualização e as visões sobre a verdade. Para mim são 3 coisas. Quem abre esse campo? Qual é a pessoa que abre esse campo? Essa pessoa é curada? Qual é a conduta? Ela está dentro da retidão? Ela que vai abrir esse campo de informação para sustentar tudo que vai acontecer numa cerimônia. Qual é a intenção que está sustentando essa cerimônia e qual é a intenção dessa pessoa que está indo ali tomar essa medicina? E o terceiro item é a quantidade de medicina ou de cocaína ou de ayahuasca que se toma. Isso fecha uma condição ideal para se tomar uma medicina. Então a gente definiu o ambiente e o contexto. Como a cocaína é produzida, eu acho que é de conhecimento público. Né? Primeiro que ela é clandestina e é ilegal. Então ela tem que ser feita ali em ambientes que a gente já viu aqui. E quando ela chega de escravidão, inclusive, né? Escravidão. E violência, tudo é sustentado à força, né? A força de armas. Então, quem usa a cocaína ou qualquer outro tipo de droga comprada nesses ambientes vai carregar-se dessas informações. Agora vamos olhar a ayahuasca. A ayahuasca, o plantio dela normalmente é feito de forma autorizada pelo governo brasileiro. No Brasil ela é legal. Então planta-se o cipó, planta-se a chacrona. Quando não se planta, ela tem disponível na nossa floresta amazônica, onde ela é colhida. E o feitio dentro das religiões e mesmo pelos indígenas ou por outras escolas, ele é feito dentro de um perfil, vamos usar a palavra religioso. Religioso nessa condição da ligação nossa com esse nosso interno, com o nosso espírito. Para fazer e numa reunião de pessoas com o mesmo objetivo, o mesmo fim, que é o processo de autoiluminação, de espiritualizar, chama isso de espiritualizar. Então esse é o contexto e essas são as informações. E esses ambientes que eu conheço, já participei, acredito que vocês também, é um ambiente onde a gente cultiva silêncio. A gente evita qualquer tipo de conversa que não seja disso. A gente canta músicas que são muito afeitas ao ambiente de medicina. Quando a gente fala dessas músicas, nós estamos falando de frequência. Que frequências essas músicas produzem? Então essas são as informações que vão carregar essa medicina. Então quando uma pessoa toma essa medicina com a pessoa certa, no ambiente certo, na quantidade adequada, a tendência é que as experiências sejam dessa natureza. A pessoa não está ali para atender uma compulsividade, talvez até para curar uma compulsividade, qualquer uma delas. E nesse aspecto da cura, o que cura dentro? A pessoa que está... Por que a ayahuasca cura? E se você produzisse a mesma cocaína lá no laboratório, dentro de pessoas, paz e amor, se isso acontecesse? Porque, de novo, tratando ao ponto da pergunta que veio ali, qual que é a diferença, né? Desmistificando essa diferença, né? Se tomasse essa outra droga feita no lugar correto, por assim dizer,
Mas a ayahuasca, ela trata uma coisa dentro da consciência. O que é essa coisa na consciência que é tratada? Que cura adições, que cura depressão? O que é ali dentro? O que mexeu dentro da pessoa? Tá, dentro do meu ponto de vista Uhum. e dos estudos que eu desenvolvo com a terapia regressiva e até mesmo com a medicina, a estruturação da psique humana, o sistema operacional nosso, ele acontece de 0 até 7 anos. E é nessa fase que a gente vai passar pelas maiores dificuldades. Porque uma criança, ela não pensa no sentido de racionalizar, elaborar questões. Ela só sente e absorve tudo que acontece no ambiente. Então, a gente diz que são os traumas, os recalques, são os bloqueios. E isso é que leva uma pessoa a mais tarde compensar, como falamos anteriormente. Ela precisa, diante dessa dor que ela vive, colocar prazeres para o sistema se equilibrar. Se tem muita dor, eu preciso de um pouco de prazer para me aliviar e eu continuar mais ou menos equilibrado. E quando a gente toma a medicina, qualquer uma das medicinas, a gente tende a repassar esses lugares. E quando eu volto com a consciência que eu tenho agora, num processo de observação, normalmente a medicina faz a gente olhar para aquilo. Isso é uma observação, a gente recontextualiza, a gente transmuta essas informações ou faz a limpeza. Como a gente costuma dizer na ayahuasca, fez uma limpeza ou deletou aquelas informações. Então aquilo que é causa desses sintomas que a gente está querendo curar aqui, desaparece. Tirou a causa, o sintoma tem que desaparecer. E aí, como não tem mais aquela informação causa, essa pessoa, se ela está num ambiente de ayahuasca, ela quer uma mudança de comportamento. Ela fazia as coisas desse jeito e reagia assim, mas ela não quer isso mais na vida dela. Então, sem essa informação causa, agora ela tem capacidade de fazer a conversão. Ela tem capacidade de sustentar esse novo comportamento sem uma droga, sem ser viciado em sexo, sem ser viciado em rebaixar as outras pessoas, que é a fofoca. Uhum. Ela pode mudar esse contexto agora. Porque ela não se sente mais pequena no sentido de um complexo de inferioridade, por exemplo. O processo parece ser, então, de olhar para si, a simples reflexão sobre si, o autoconhecimento liberta. É uma coisa que o Wander me falou há muito tempo. Tudo aquilo que liberta, escraviza. E tudo aquilo que escraviza, liberta. Então, a gente vive em prisões emocionais, né? A gente vive em prisões de conceitos, certezas, modelos de viver, que a gente não observa, a gente só segue. Uma palestra da Lúcia Helena Galvão, né? Maravilhosa, sábia, impressionante, a mestra que ela é. Ela conta que ela falando sobre Sirihan, né? Ela fala sobre essa liberdade da alma. Como que a gente se solta ao se conhecer, porque a gente está caminhando todos os dias, dentro do nosso processo de autoconhecimento, a travessia para a gente atravessar o deserto, a melhor coisa que a gente faz é andar com pouca carga. Né? Então, se essa vida é o deserto, a gente para atravessar ela, a gente precisa ir soltando e morrendo todos os dias, né? Então, eu acho que o que cura na pessoa, num processo, se a pessoa não para meditar, que você comentou já, a meditação também é um caminho do autoconhecimento, né? Mas se a pessoa não para meditar, para olhar para si, às vezes ela vai para uma cerimônia porque ela colocou toda a intenção que ela teria ali e a ayahuasca atua como um catalisador, não como um substituto, né, de olhar para si. Mas dentro do nosso modo de vida hoje, é difícil a gente se conectar, né, nesse olhar para si, nesse se conhecer. E dentro desse contexto, faltou a gente fazer uma pergunta aqui super importante. Como é que é, Gus, a jornada do guardião? Juntos dos dirigentes de medicina, o que um guardião faz ali dentro da medicina, dentro desse cuidado todo com as pessoas, nesse autodescobrimento? Não estava esperando por essa. Eu desviei e te peguei de surpresa. Eu tava aqui só aprendendo, bem quietinho. Ele não me vê, não difere do que foi falado do ensinamento do dirigente, né? É você estar também curado, já ter passado pelos seus processos muito menos denso, mais leve, para que você possa ser ponte e estar ali para auxiliar
a pessoa naquele caminho, entendendo que você já teve ali também. Então, como é que você pode tornar essa experiência melhor? E é muito claro, eu acho que todo mundo que já passou por um momento difícil, que tava numa peia, que tava vomitando, é o papelzinho, é a água, é uma defumação, é um rezo, O processo é dele, né? é dele, e a pessoa tem que passar pelo processo. A gente tá ali para tornar esse processo o mais confortável possível, mas ela só vai aprender quando ela passa pelo processo. E a dor ensina coisas que sucesso nenhum é capaz. Então é nessa dor que mora esse ouro de ser, de essência. E tem que passar, não tem jeito. Você ali no seu canal, no seu Instagram, fala muito sobre medicinas. Se você fosse elencar as perguntas número 1, 2, 3 que mais aparecem, qual que é a maior dúvida das pessoas? Maior dúvida. As perguntas mais frequentes que aparecem ali. O que mais aparece é o pessoal agradecendo tanto, porque foi um divisor de águas. Clichê. Clássico, clichê. E agradecendo porque o vídeo foi esclarecedor, né? Então, Gente. eu não sei se quem sabe um pouco de confusão sobre como interpretar as coisas que as pessoas veem. Que eu acho que foi algo que eu trouxe aqui antes e talvez não tenha ficado claro o suficiente. Às vezes a pessoa tá numa linha de uma religião e chega lá, digamos, a pessoa consome o cristianismo, por exemplo, né? Consome esta religião. E ela chega lá e ela vê isso. Ou ela consome Umbanda e ela chega lá e vê coisas a respeito disso. E ela não entende muitas vezes o que ela tá vendo. Então eu sinto que a maior dificuldade das pessoas é essa clareza do entender aquilo que ela tá vendo. Então, novamente, a gente cai no... Mas somente o sonhador pode traduzir o sonho. Ninguém mais. Não entendi? Somente o sonhador pode Sonhador. traduzir o sonho. Nós, como guardiões e auxiliares, a gente só vai fazer perguntas. Para que a pessoa chegue a resposta. Nós não temos, só o sonhador traduz. Uma pessoa que sonha à noite, por exemplo, chega para você e diz, eu sonhei com tal coisa. Eu não posso dizer para ela que, se ela disser assim, eu sonhei com uma cobra. Se eu disser para ela que é uma cobra porque ela vai ser traída, acabou. Sim. Ela tem que entender o que a cobra significa para ela. Porque, por exemplo, a cobra para mim é uma coisa linda, sagrada. As aranhas, né? Eu tenho uma paixão por elas, converso com elas, é a coisa mais amada da vida. Entende? Mas para alguém, só que ela tem que sentir o que é, onde que ela sente, por que que sente, até que ela descubra. Esse é o meu ponto de vista. Somente é um sonho dentro de outro sonho. E ela também está sonhando. Para despertar, né? Acredito que o ponto-chave é só não terceirizar, né? Isso. Entender que tudo que você está vendo, mesmo que não seja seu, mesmo que seja alguém em um processo difícil, diz respeito sobre você. Também. A tua interpretação, o teu sentir sobre isso quer te dizer alguma coisa, né? Aquela coisa do... Eu carrego muito isso na vida, assim, de... Se eu olho pra alguém, se eu olho alguma situação estranha, eu não gosto disso, ou não me acalenta o coração, ou me dá raiva, me dá alguma sensação estranha. O que aquilo quer dizer sobre mim? Por que eu estou frequenciando com isso? Por que eu estou me doendo com isso? No final das contas, só diz respeito a mim. Se eu não estivesse frequenciando, se eu estivesse totalmente curado, eu não estaria ali me doendo por isso, né? Perfeito. Então, acho que esse é um ponto-chave de entender. Hoje o Mano falou, assim, uma coisa bem bonita, que eu acho que talvez o Wander vai concordar também. Ele disse, eu vivi uma experiência com a medicina e 2 semanas depois caiu a minha ficha. Então, lembra da coisa da tecnologia se instalando nova, né? E às vezes é isso, a pessoa tem uma experiência com a medicina e acessa algumas coisas que ela só vai entender, às vezes, 2, 3 semanas, 1 mês depois, né? Porque está se instalando. E só ela vai conseguir traduzir. Então, às vezes, quando as pessoas, pelo menos para mim, chegam e falam, eu vi isso, vi aquilo, eu deixo só a pessoa falar. E eu só vou perguntando, o que você sentiu? Aonde que está isso? Você relacionaria isso com o quê? Se trouxesse isso para suas memórias
né? Como é que isso se encaixaria? E deixa a pessoa ir porque ela vai encontrar, mas eu não tenho, eu não posso traduzir para ela. Então, e esse cuidado que a gente precisa ter quando for conversar com as pessoas sobre. Eu não estou falando a verdade. Eu estou Isso. falando sempre do meu ponto de vista. Que é o que o Gus sempre faz nos vídeos dele, é a minha verdade, né? Que normalmente quando a pessoa escuta um dirigente de medicina, final de medicina, Sim. que a gente traz algumas informações, vai associar isso à verdade. Isso não é verdade. Sim. Uhum. E o ponto de vista é a vista de um ponto, né? Sei. mas é. Sei. Muito bom. E o ponto de vista, ele coincide com a teoria da relatividade de Einstein. Né? Sim, total. Tudo é relativo. Sim, Sim. tudo, absolutamente. Relativo aqui, a esse ponto. Sim. A esse ponto. Uhum. Isso. Acho que nós chegamos no tempo, infelizmente, porque... Cruzebeck, dá pra tocar isso aí mais 2 horas? A carinha dele. A gente chegou no nosso tempo aqui, o Cruzebeck quer ir dormir. Mas alguém tem alguma mensagem final? Vocês querem fazer, colocar alguma pergunta, algum ponto? Eu tenho uma mensagem grande final. Eu amo muito vocês, eu queria agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui. Conhecer o Wander para mim nesse processo que a gente se conheceu pessoalmente hoje. Uhum. Foi um reconhecimento maravilhoso, aprendi muito contigo nesse processo que a gente está vivendo aqui. Muito obrigado, mano, pelo convite, muito obrigado ao Gus, né, que honro demais sua sabedoria, né, tudo que tu tá construindo, e estar aqui foi através de você também, e para poder aprender com você. Então, eu queria agradecer do fundo do coração, tá? Apaixonada por vocês nesse momento. Obrigado por me proporcionar. Vai ficar todo mundo 2 horas agradecendo aqui agora. Porque todo mundo sente o mesmo. Eu acho que tudo aqui é recíproco. A minha mestra falando. Até se acanha. Que conversa gostosa. Faltou uma história aqui, mas o tempo acabou. Acabou. Faltou a história secreta, vai ficar pro próximo episódio. Pro próximo momento. Né? Eu só espero que isso aqui alcance muita gente que Sim. precisa da informação, ou tem a curiosidade, está buscando um entendimento. Às vezes, o primeiro caminho é o caminho da mente, né? A gente quer entender com a mente, para depois sentir com o coração, sentir o caminho e deixar fluir. E até a gente entender esse deixar fluir, dói demais. Fica aquela confusão mental, né? Espero que o papo aqui tenha ajudado todo mundo que parou aqui para assistir esse papo, que buscou alguma coisa, que chegou até aqui, e que nós tenhamos entregado valor. Eu espero que a nossa entrega para o universo seja de puro amor, né? Eu quero Fala, mano. Fala, Wander, eu quero te ouvir. evidenciar a minha alegria. A gente tem encontrado a Dinha, tem encontrado o Gus, e justamente você que costura as coisas. É uma costureira. Está sempre ajustando, né, para que a gente se encontre, fomentando isso e até patrocinando. Então, realmente, sinta essa alegria genuína, né, por estar com vocês, para a gente poder desfrutar disso e levar informações para as pessoas sobre coisas, né, que são as medicinas, que podem realmente catapultar a nossa humanidade para um estágio de consciência mais adiantado, uma frequência que a gente quer que ela assuma de vez. Perfeito. Posso fechar? Gente. Então, gratidão demais a todo mundo. Que conversa deliciosa. Eu sinto que a gente poderia ficar aqui por mais 2 horas. Essa é a nossa verdade, é a nossa experiência. Fiquem somente com o que é de vocês. Tashidelek, que todos os seres possam se beneficiar desses ensinamentos e dessa sabedoria. E assim é. E assim é. Muito bom.